Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de Solo Leveling aqui no canal. Dessa vez continuando com o episódio 3. Se você curte videozinho de resumo, já deixa um likezinho aí e bora começar. O episódio 3 começa com Sung acordando no hospital achando que foi tudo um sonho. Ele olha para sua perna e para o seu braço que tinham sido arrancados naquela batalha e eles estão de volta. Nesse momento entram no quarto dele dois homens da Associação de Caçadores. Eles vieram fazer algumas perguntas. No total, houveram 6 sobreviventes contando com o Sung. E 2 deles tiveram alguns traumas. O Song, que era o líder da equipe, ele perdeu o braço, como nós vimos no episódio anterior. E a Jun-Hee está traumatizada. Aparentemente ela não vai mais participar de nenhuma dungeon. O rapaz loiro diz que depois que o pessoal saiu da dungeon, eles vieram pedir ajuda à Associação de Caçadores e eles enviaram outro grupo para averiguar. Eles encontraram o Sung caído, sem nenhum ferimento. Foi dessa forma que ele foi salvo. A associação cogitou a possibilidade que aquele grupo sobrevivente tenha assassinado o resto. Mas essa possibilidade já foi descartada. Porém, eles têm mais uma, e eles vieram até ali verificar. No mundo de Solo Leveling, quando você desperta como um caçador, você é classificado em um ranking. Como eu falei no vídeo anterior, indo do ranking E ao ranking S. Mas existe uma pequena possibilidade de um caçador ter um despertar duplo. Ou seja, mesmo após já ter despertado como um caçador, ele pode ter um segundo despertar e ficar mais forte. Os dois trouxeram um artefato ali que vai conseguir medir o poder do Sung e verificar se ele teve ou não um segundo despertar. Ao colocar a mão sobre ele, é mostrado que o Sung tem apenas 10 de poder. Ou seja, ele não teve um segundo despertar. Os dois agentes se desculpam por ter atrapalhado a recuperação do Sung e vão embora. Bom, o Sung está com uma dúvida que ele não sabe o porquê essas telas estão aparecendo na sua frente. Aparentemente só ele consegue vê-las. Bom, nesse momento a Dina, irmã do Sung, entra na sala. Ela veio visitá-lo. Eles conversam um pouco e ela fala que não quer que ele seja mais um caçador. O Sung pergunta se ela está vendo aquelas telas na frente dele. Ela acha que ele está ficando maluco, mas ignora. Depois disso, ela vai embora. Nesse momento, o Sung percebe que o painel funciona por comando de voz. Com isso, ele consegue abrir uma notificação. Nela estava escrito Quests Diárias. Ele tinha que cumprir ela, senão ele teria uma penalidade. Uma coisa engraçada que eu notei, eu acho que foi até referência de One Punch Man, é que essas quests diárias são basicamente um treino. Mostrando que ele tem que fazer 100 agachamentos, 100 flexões, correr 10 km e por aí vai. Bom, Sung resolve ignorar isso e volta a descansar. Nós cortamos para aqueles dois agentes da Associação de Caçadores. Um deles está relatando ao seu superior de que o Sung não teve um segundo despertar. Mas esse caso dele é muito suspeito, né? Mas como eles não têm mais nenhuma prova ou qualquer outro indício de que tem alguma coisa errada, eles vão considerar esse caso um caso sem solução. Bom, nós cortamos para aquele mago de fogo que a gente viu no primeiro episódio lutando contra aquelas formigas. Aparentemente ele é um líder de guilda. E ele está conversando com aquela moça loira que a gente viu no episódio anterior, recuperando a bolsa de uma mulher que foi roubada por 2 caras numa moto. Bom, esse mago chamou ela ali para que ela seja instrutora numa raid de ranking B. Ele diz que ele precisa aumentar a experiência dos caçadores e fazer com que eles, criem uma sintonia e consigam trabalhar juntos. Bom, nesse momento abre um portal de dungeon no meio da rua e a polícia tem que cercar tudo até que os caçadores cheguem. Bom, nesse momento a gente volta pro Sung no hospital, ele tá dormindo e o painel mostra que o tempo para ele cumprir a quest diária acabou. Então ele vai receber uma punição. O quarto dele começa a tremer, ele acorda e quando percebe ele tá em outro lugar, um deserto cheio de areia e tem um monstro centopeia gigante perseguindo ele. A punição dele é basicamente sobreviver ali naquele deserto por 4 horas. Bom, ele realmente foi teleportado para aquele local, não é como se fosse algo na cabeça dele, porque as enfermeiras chegam no seu quarto e ele não tá mais lá. E elas ficam desesperadas procurando ele. Bom, a gente volta e o Sung tá correndo que nem maluco, só se passaram algumas horas e ele continua correndo. Impressionante como ele conseguiu fazer isso sem estar no seu melhor condicionamento físico. Bom, cumprindo a penalidade, ele é teleportado de volta para o quarto. As enfermeiras encontram ele caído no chão e ficam sem entender nada. No outro dia ele já está bem recuperado e dessa vez ele não vai cometer o erro de não concluir as quests diárias. Nós cortamos para Jun-Hee, ela está recebendo uma ligação da Associação de Caçadores pedindo para que ela comparecesse a uma nova raid que acabou de abrir e eles estão precisando de um healer ranking B.
Ela acaba negando e a pessoa que está do outro lado da ligação diz que entende a situação dela. Bom, no outro dia ela vai visitar o Sung no hospital. Ela vê ele correndo, se exercitando do lado de fora. E bom, por algum motivo ela acaba não indo falar com ele. Eu acho que ela se sentiu mal por ele estar conseguindo superar esse trauma e ela não. Bom, agora é mostrado para nós o que acontece quando você completa uma missão diária. No caso, você ganha 3 recompensas. A primeira é a recuperação total, ou seja, todo o cansaço que você teve para concluir a missão diária é reposto e você se sente novinho em folha. A segunda recompensa são pontos que você pode distribuir na sua árvore de skills, bem estilo RPG mesmo, com força, agilidade, inteligência e por aí vai. E a última recompensa é uma caixinha que pode vir itens aleatórios. Até aquele momento ele já havia concluído algumas quests diárias, e os itens que ele recebia eram itens meio inúteis, como comida, nada que ia ajudar ele numa dungeon. Só que dessa vez, quando ele abre a caixinha, ele recebe uma chave. Essa é uma chave que abre uma dungeon secreta, como se fosse um evento. Bom, o Sung vai visitar a mãe dele no hospital, lembram que ela está em coma devido àquela doença. Nesse momento ele se lembra sobre o seu passado, que mesmo após ter despertado como um caçador, ele não conseguiu fazer muita coisa, por ser o mais fraco. Mas agora as coisas são diferentes. Ele vai até o local do portal e abre a dungeon. A partir do momento que ele entra, ele não consegue mais sair. Uma parede invisível impede ele. Para sair, somente concluindo a dungeon ou utilizando uma pedra de teleporte. Bom, ele vai explorando a dungeon até encontrar os seus primeiros inimigos, 3 goblins. Eles o atacam, mas impressionantemente o Sung consegue desviar. Ele realmente ficou mais forte e começa a contra-atacar. Depois de muitos golpes de faca, ele finalmente consegue matar o seu primeiro Goblin, e o segundo já vai logo em seguida, e o terceiro também. Vitória para o nosso menino Sung. Mas a alegria não dura muito tempo, pois um novo inimigo aparece. Um lobo com mandíbula de ferro. Ele é bem mais poderoso que os Goblins. Esse lobo ataca o Sung e acaba quebrando a sua adaga. Bom, agora sem uma arma, o Sung vai ter que usar a força bruta para acabar com esse inimigo. Com isso, o episódio termina. Bom, o episódio 4 começa com o Sung confrontando aquele lobo. Agora, sem uma arma, ele começa a tentar dar socos no animal. Bom, ele percebe que os seus reflexos ficaram bem mais afiados, isso graças aos goblins que ele derrotou anteriormente, que concederam a ele alguns níveis. Bom, ele vai socando o lobo, mas parece que não tá fazendo efeito. Daí ele se lembra que ele tem uma arma no inventário, a espada do Kim, aquele cara que abandonou ele lá na dungeon. Bom, ele puxa aquela espada do inventário e derrota o lobo. Bom, mais lobos aparecem e o Sung acabou ficando com a espada presa no chão. E os bichos tá vindo pra cima dele. Enfim, ele consegue retirar a espada do chão e já derrota um lobo, só que na hora que ele ataca o outro, ele segura a espada com a mandíbula de ferro. Partindo para a ignorância, o Sung força a espada contra a boca do lobo até arrancar a cabeça dele. Com isso, sobra apenas mais um lobo e ele já penda na farofa e recua. Com isso, o Sung toma um tempo para descansar. Bom, ele abre o seu inventário e verifica que ele subiu de nível. Com os pontos que ele adquiriu, ele coloca em força. Ele se levanta e vai checar os corpos dos monstros para verificar se ele tinha alguma daquelas gemas, que valem muito dinheiro, mas ele percebeu que os monstros só dropavam itens que iam direto para o inventário dele, como as presas daquele lobo. Nesse momento ele percebe que um botão de vender aparece no seu inventário. Com isso ele pode vender esses itens que ele coleta dos monstros e ganhar um dinheiro. E o que ele faz com esse dinheiro? Bom, uma aba de loja também se abre para ele, mas atualmente ele não tem dinheiro para comprar nada. Bom, aquele lobo que fugiu, ele trouxe reforços e uma matilha enorme deles aparece para lutar contra o Sung. Nesse momento nosso menino Sung já não tem mais medo deles e vai para cima, derrotando um por um. Com isso ele recebe o título de assassino de lobos. Ao derrotar todos eles, ele percebe que a espada do Kim já está nas últimas. Até mesmo uma espada cara como essa fica em frangalhos durante as dungeons. Ele abre seu inventário e percebe que conseguiu uma pedra de teleporte. Ele fica pensando se deve usá-la ou não. Ele acaba não usando e continua avançando dentro da dungeon. Do lado de fora, a Jun-Hee recebe uma ligação da Associação de Caçadores pedindo com urgência um caçador ranking B para aquele portal que havia aberto na cidade. Lembrando do Sung e da sua determinação, ela resolve ir lá ajudar. O Sung continua avançando na dungeon, ele vai enfrentando monstros diferentes conforme ele vai avançando, sendo um mais forte que o outro. Nós temos uma breve explicação sobre aquela aba que aparece logo acima dos monstros com o nome deles. Se o nome estiver em branco, significa que ele é um inimigo fraco que o Sung consegue derrotar facilmente. Se ele estiver em amarelo ou laranja, significa que é um inimigo mais complicado de derrotar.
e se estiver em vermelho é um inimigo que está acima do seu poder. Depois de um bom tempo, ele finalmente chega na sala do chefe. E como a sua percepção aumentou, ele sabe que o bicho que está lá embaixo é muito superior a ele. E a espada que ele tem ali já está prestes a quebrar. Ele toma coragem e vai enfrentar o boss. Ele percebe que está próximo do trilho dos trens. E uma cobra gigantesca acaba surpreendendo ele e ele acaba quebrando a espada. Esse é o boss, Kazaka. A cobra vai pra cima dele e ele se defende com a espada quebrada. Se ele não achar um ponto fraco, ele não vai conseguir vencer. A cobra dá um ataque nele que faz ele sair voando como se fosse um boneco. Nesse momento rola um flashback dele conversando com o Sr. Song. Ele diz que andam chamando o Sung de o caçador mais fraco da humanidade. E ele fala pro Sung se esforçar pra calar a boca deles. Voltando para a luta, ele continua tomando um pau da cobra, perguntando o quanto mais de poder ele ia precisar para derrotar esse bicho. Ele começa a fazer um discurso sobre os mais fortes que mandam no mundo e tal, não importa se você for gentil, simpático, etc. A força é quem manda naquele mundo. E ele tá cansado de ser fraco. Nesse momento ele ativa uma espécie de uma aura azul que fica em volta dele e vai para cima da cobra. Ele agarra no pescoço da cobra e começa a enforcar ela. Por ter colocado bastante pontos em força, ele consegue quebrar as escamas do bicho. E bom, ele vai fazendo força até que a cobra morre. O sistema parabeniza ele e lhe dá o título de Rei do Pântano. A cobra dropou para ele uma adaga feita das suas presas. Essa adaga é um item de ranking C. E ela tem a habilidade especial de paralisar o inimigo por um determinado tempo, além de poder drenar o HP dele. Ele também ganhou um pote contendo o veneno da cobra, que concede a ele mais dano físico, porém ele perde força. Como o boss foi derrotado, a dungeon acaba. Ao sair para a cidade, um policial confronta ele, perguntando o que ele está fazendo ali. Quando ele percebe que o Sung é um caçador, ele fala que vai levar o Sung até onde a batalha está acontecendo. Lembram daquele portal que apareceu na rua anteriormente? Bom, como não tinha nenhum caçador para poder completar ela, o boss acabou saindo pelo portal e agora está atacando a cidade. Um grupo de caçadores foi montado às pressas para poder enfrentar esse boss, e dentro desse grupo está a Jun-Hee. Ela não tá conseguindo fazer muita coisa apesar de ser um healer ranking B. Aquele seu trauma tá atrapalhando as suas habilidades. Bom, o Sung pega o pedaço da espada quebrada do Kim e se prepara para atacar. Com um simples arremesso ele consegue quebrar a barreira do boss que impedia os outros caçadores de dar dano nele. Com isso o boss é derrotado. Um dos caçadores percebe que tem algo estranho, ele não viu quem foi que arremessou aquele objeto no boss. Aquele policial diz que foi um caçador que ele trouxe para ajudar, mas naquele momento o Sung já tinha metido o pé dali. Com isso o episódio acaba. E o vídeo de hoje também. Os 2 episódios desse vídeo foram massa demais. O que vocês acharam do resumo? O que estão achando do anime até agora? Comenta aí pra mim. Espero que tenham gostado, até a próxima e tchau!